Queridos, glórias a Deus por estarmos mais um dia em sua presença, estarmos bem. Dificuldades, elas existem em nossas vidas, mas até aqui o Senhor, o nosso Deus, o teu Deus, Ele tem te ajudado, Ele tem te fortalecido, Ele tem te sustentado, e é por isso que devemos estar alegres, devemos estar contentes. Amados, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Nós vamos trabalhar um texto do versículo 11 até o versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Nós vamos ler o versículo de número 16. Vamos orar e dar continuidade à exposição do texto. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos para te agradecer pelo privilégio de te servir, te agradecer, Pai, pelo resgate que o Senhor fez por cada um de nós, te agradecer por todo o sangue derramado na cruz, te agradecer, Pai, por toda a ofensa que o Senhor levou sobre si, te agradecer, Pai, por todo o insulto que foi colocado sobre os teus ombros, Pai. Te agradeço por cada vida que o Senhor conduziu até aqui, Pai. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai. Muito obrigado. Amém. Queridos, essa temática que nós vamos trabalhar hoje, ela é bem interessante, porque os amados irmãos sabem como é a minha forma de lidar com algumas coisas em relação ao reino. Sabe que eu tenho uma forma bem tradicional de expor as escrituras. Sabe que eu gosto de ir bem a fundo nos textos e explicá-los tintim por tintim. Sabem que eu prego aquilo que eu leio. Então, geralmente, se eu estou lendo algum livro da Bíblia, eu vou trazendo a mensagem referente àquele livro da Bíblia. Eu não tenho muito arrudeio em algumas situações. Porém, nessa trajetória que eu tenho tido com Cristo, e ontem eu estava conversando com alguns irmãos, dizendo que brigar com quem é mais forte que você não é muito bom, não. Brigar com quem é mais forte que você, e por vezes brigar sabendo que você já vai perder, não é coisa muito boa. E nessa trajetória que eu tenho tido com Cristo, desde a minha conversão, muitos embates, eles são feitos entre o desejo dele e o meu desejo, entre o que ele quer e o que eu quero, entre eu imaginar que sei o que estou fazendo, e ele vem e olha para mim e diz: menino, tu não sabe de nada não, fica na tua, porque eu sou Deus, faz apenas o que eu estou dizendo para tu fazer. E às vezes nós, de maneira cética, não acreditamos. Mas essa trajetória com Cristo, ela tem sido bem interessante. E
esse texto que eu vou trazer para os amados irmãos, ele fugiu das minhas leituras. Não estava nas minhas leituras. Estava lendo outra coisa totalmente diferente. Estava me debruçando nas lamentações do profeta Jeremias, estudando o texto, aplicando na minha vida, vendo o que o Senhor poderia estar transmitindo para mim e para os amados irmãos. E aí estou eu dormindo e me vem à mente eu pregando aqui para os amados. E de maneira bem interessante, eu estava lendo um texto da parábola dos semeadores. E aí um grupo aqui, como Tarrísia, Kathleen, Dão e Andresa, eles disseram assim: pregue sobre a viúva de Naim. Eu disse: rapaz, eu não sabia nem que Naim era casado, quanto mais que ele tinha viúva. Pregue sobre a viúva de Naim. E meus irmãos, quem me conhece sabe que esse negócio comigo não cola não, viu? Cola? Comigo esse negócio é meio difícil. E eu disse: que viúva de Naim o quê, meu? Eu estou aqui, ó. Mas isso me inquietou de uma maneira tão extraordinária, que como o profeta Samuel, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não estava entendendo, e ele precisou que Eli dissesse: quando ele disser isso, tu responde dessa forma. E aí naquele cabo de guerra, eu como sempre perco, e estou aqui para transmitir o que Deus quer, que tenha certeza que foi Ele que quis. E eu agradeci a Ele, porque verdades que Ele me transmitiu através desse texto, eu estava de fato precisando para a minha vida. Então que os amados possam estar extraindo o que o texto e não eu tenho para passar para os irmãos. E o tema dessa mensagem é interessante, que eu coloquei aqui por título: com Cristo nada está perdido. Com Cristo nada está perdido. E é interessante porque eu já tinha lido esse texto algumas vezes, em outros momentos, mas não tinha parado para analisar profundamente. E às vezes nós vemos o título: a viúva de Naim. E aí imaginamos que Naim era uma pessoa. Aí você pode estar aí: e não era não? Não, Naim não era uma pessoa. Naim era o nome de uma cidade. E quando ele diz a viúva de Naim, significa dizer a viúva que morava na cidade de Naim. É bem interessante porque a ideia da palavra Naim traz o significado de aconchego, de tranquilidade, de paz. A cidade ao qual eles viviam era uma cidade agrícola, uma cidade sofrida, uma cidade ao qual as pessoas tinham que batalhar pelo seu sustento diariamente, de maneira mais ferrenha, como em outras cidades. Então, Deus me conduziu até esse texto que tem por título: com Cristo nada está perdido. Com Cristo nada está perdido. No versículo de número 11, diz o seguinte: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Nesse primeiro versículo, nós vemos que Jesus está em sua caminhada. Jesus ele está no seu dia a dia. Jesus ele está levando o reino de Deus para todas as províncias ali de Israel. Jesus não parava. Jesus ele não media esforços. Jesus ele estava aqui e ele trabalhava, ele discipulava, ele evangelizava, ele acolhia, ele se relacionava, e daqui a pouco ele saía daquela situação, ele já subia em um barco e ele já pedia que o barco se afastasse para que sua voz se propagasse de maneira melhor para aqueles que estavam ali. E ele estava sempre ensinando. Quando ele não estava com a multidão, ele não parava, ele continuava a ensinar aos discípulos que estavam ali com ele.
E é interessante que em Marcos, capítulo 3, no versículo 20, nós vamos ver uma história, uma situação que ocorreu, onde a família de Cristo, ela ficou tão incomodada com aquilo que estava sendo feito, que eles foram até ele, dizendo que ele estava perturbado. Ele estava louco, ele estava, como os jovens diz aí, baratinado das ideias. Ele não conseguia mais compreender o que era real e o que não era. E as pessoas chegavam até ele e tentando levar ele de volta para casa, porque ele não estava comendo, porque ele não estava dormindo direito, porque ele estava o tempo todo fazendo a obra do Senhor. Amados, é interessante porque Cristo ele não parava em momento nenhum de cumprir o que ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 38, onde ele afirma que desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas sim a vontade de seu Pai. Quando nós vemos essa introdução sobre Cristo, nós percebemos que a exemplo dele, precisamos devidamente continuar fazendo a vontade do Pai, mesmo que por vezes venhamos a receber críticas, e às vezes críticas da nossa família, às vezes críticas das pessoas que estão ao nosso lado, que outrora nós gastávamos tempo trabalhando, tomando cachaça, se prostituindo, vivendo uma vida dissoluta, mas hoje nós vivemos uma vida aos pés de Cristo, colocando-nos o nosso fardo na cruz. Mas as pessoas por vezes não estão satisfeitas, porque elas querem que as coisas sejam feitas da forma delas. E assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, nós precisamos, a exemplo dele, ter desejo de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Amados, não estou afirmando aqui que você vai negligenciar a família, porque a Bíblia ela não se contradiz. Porque a Bíblia diz que aquele que nega os seus primeiros de casa perdeu a fé, e é pior do que um descrente. Mas isso não é conversa para que você venha a negligenciar o seu relacionamento com Deus. Não use isso de argumento não, porque esse argumento ele não se sustenta. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi exemplo em todas as situações, para cada um de nós, e na sua caminhada ele não parava, a todo momento ele estava constantemente fazendo a vontade do Pai. E aí às vezes nós imaginamos, mas pastor, não tem que ter um descanso não? Diga isso para você, em relação ao seu trabalho. Diga isso para você em relação aos seus afazeres de casa, e você começa a fazer de manhã, de 5 horas da manhã, das 7 horas da noite, e você não termina, porque você fica caçando coisa para fazer. Diga isso para você mesmo, não diga para mim não, diga para si próprio. Amados, versículo de número 11, demonstra que Cristo, ele não parou, mesmo com críticas, mesmo com dificuldades, mesmo quando as pessoas disseram que ele estava doido. Esse daí está doido, endoidou, só quer saber de igreja agora. Lembre que eu falei que a Bíblia não se contradiz. Ativismo religioso não é sinônimo de relacionamento íntimo e pessoal com Deus, mas ausência de relacionamento íntimo e pessoal com Deus faz com que eu pense que outras pessoas que estão sempre ativas são ativistas, são fanáticas, são lunáticas, e eu guardo para mim essa informação para que eu não esteja também fazendo. Então, a primeiro momento, vamos seguir esse exemplo de Cristo e continuar fazendo a vontade do Pai, que de fato está alicerçada em buscar e salvar o perdido. Em buscar e salvar.
aquele que está indo a passos largos para o inferno, em buscar e salvar aquele que está a passos largos de tirar sua própria vida, de buscar e salvar aqueles que estão a passos largos de uma separação, de buscar e salvar aquele que de fato disse para si e para o seu coração: eu não aguento mais. São essas pessoas que o Pai deseja que eu e você estejamos indo atrás. Mas para isso, nós precisamos suportar algumas coisas. Para isso, nós precisamos avançar com algumas coisas. No versículo 12, nós vamos ver algo bem interessante por começar, de fato, a narrativa do texto. Ele diz o seguinte: quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Amados, a situação das mulheres em Israel era algo difícil. Era algo difícil porque quando seus esposos, quando seus maridos, eles morriam, eles faleciam, e se aquela viúva ela não tivesse filho, todas as suas posses iriam passar para a família. Isso era um princípio para que os bens não se perdessem em outras linhagens, em outras famílias, para que tudo aquilo que aquela pessoa construiu ficasse naquela dinastia, ficasse naquela família. E a situação daquelas mulheres era difícil. Até poderia que um cunhado viesse a casar com ela. Isso chama-se de lei do leviriato, onde um cunhado casava com aquela viúva para que ela pudesse permanecer com a sua propriedade, permanecer com a sua casa, permanecer com aquilo que o seu marido tinha conquistado em vida. Porém, aqui a gente encontra uma mulher que já tinha passado por uma situação difícil e agora vinha enfrentar uma talvez pior, pois além de perder primeiro o seu marido, porque ela era viúva, sim ou não? Então ela já tinha perdido o marido, e agora ela estava perdendo o filho. E consequentemente, se ela perdeu o marido, as posses, ela vai para o seu filho, e ela perde o filho, agora ela não tem mais nada. A situação daquela viúva era uma situação difícil, uma situação terrível. Eu posso imaginar quantas noites essa mulher não passou chorando pelo seu marido, cuidando dele, e ele talvez doente, e ela ali firme, forte, próxima, cuidando, orando, jejuando. Quanto tempo essa mulher, depois da morte do seu marido, ela não teve que trabalhar com o seu filho para poder manter a casa? Lembram no início que eu falei que essa vila era uma vila pobre? Era uma vila, Deus te abençoe, querido. É uma vila pobre, era uma vila onde todos ali tinham que trabalhar para ter um pouco do que comer. Quantas noites essa mulher não passou, talvez com dores, por estar trabalhando ali, arando o campo, puxando aqueles carros de boi pesado, junto com seu filho? Quantas e quantas noites ela não teve que olhar para o seu filho doente, no leito de cama, e ver o seu marido, e imaginar que em algum momento poderia ser levado a vida do seu filho, como foi levado a vida do seu marido. E quantas noites essa mulher não passou em sua cabeça que se o filho dela fosse embora, a razão do seu viver acabaria. Quantas vezes essa mulher não orou? Quantas vezes essa mulher não foi ao templo? Quantas vezes essa mulher não ofereceu um sacrifício? E mesmo assim o filho dela morreu. E mesmo assim aquele fio que ela ainda se agarrava morreu. E mesmo assim aquela esperança que ela tinha morreu.
Aquela situação que ela ainda imaginava que não poderia acontecer de maneira nenhuma, aconteceu. Quem é essa mulher aqui hoje? Quem é essa mulher aqui e hoje? Eu afirmo com 100% de certeza, sou eu. E é você. Porque fomos aqueles ao qual Deus escolheu para estar aqui ouvindo. Eu tenho certeza que essa mulher sou eu e você. E por vezes estamos noite a noite passando por situações e nós não conseguimos entender. Tempos e tempos sem conseguir avançar, sem conseguir progredir, por vezes dando um passo à frente e dando 2, 3 ou 4 passos atrás, sem conseguir ver de fato uma esperança. E quando há uma esperança, por vezes essa luz ela é surrupiada, por vezes essa luz é apagada. Amados, quem é essa mulher aqui hoje? Por vezes temos olhado de um lado e olhado para o outro e afirmado: acabou. Acabou. Para que buscar a Deus? Para que ir para a igreja? Para que orar? Por que eu tenho que estar lendo a Bíblia se nada na minha vida está dando certo? Porque eu tenho que estar buscando a esse Deus carrasco, que por vezes me maltrata, me machuca? Para quê? Amados, muitas vezes nós olhamos para nós e não vemos solução. E de fato, nós não conseguiremos. Enquanto estivermos olhando para dentro, não vai haver solução. Você estará em um loop, onde você vai rodar, se cansar. E você vai parar. E quando você parar, você vai estar no mesmo lugar. Amados, existem situações, assim como a da viúva, que nós não podemos contornar. Porém, quando nós encontramos com Cristo, tudo que aparentemente estava perdido se transforma. Em Cristo, não em você. Em Cristo, não na igreja. Em Cristo, não em alguma coisa falível. Em Cristo, o nada pode se transformar em tudo. Em Cristo, o nada pode se transformar em alguma coisa. Mas por vezes nós estamos ouvindo diariamente, constantemente, mas ainda falta alguma coisa. Será que é o último fio que a viúva tinha? Estávamos conversando, eu e o diácono Melhor. Arlindo balançou a cabeça assim, onde ali estávamos afirmando que o que é preciso para que a nossa vida ela seja cada vez mais alinhada com a vida de Cristo. Será que de fato precisamos viver o que a viúva viveu? Estar na sarjeta, no fundo do poço, em um lugar onde nós não conseguiríamos sair por esforço e mérito próprio, para poder reconhecermos que sem Cristo nós não conseguimos nada, e que Ele não precisa me dar mais nada, porque Ele já me deu tudo.
O que você tem a mais da sua salvação é lucro. Você não tem que ser restituído de nada, não. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a mim. O que Ele tinha aqui para me dar, Ele já me deu. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? É bem interessante, porque às vezes nós estamos em algumas situações, e aí eu vou fazer uma analogia aqui, né? Vou pegar o irmão Braga, né? E aí o irmão Braga, eu vou chegar para você e vou dizer: irmão Braga, eu vou lhe dar R$1 milhão. E aí? Recebe? Recebe ou não? Vai ficar feliz ou triste? Faça o Pix. E aí eu vou chegar para o irmão Fernando e vou dizer: irmão Fernando, eu vou lhe dar R$10 milhões. Olha o Fernandão ali, ó. Me dê, papai. E aí, beleza? Recebe? Feliz? 1 milhão e 10 milhões é muito ou é pouco? É muito, né? Pronto, massa, beleza. Agora tem uma condição. Eu vou dar esse dinheiro a vocês, mas amanhã vocês não acordam. Beleza? Oxe, tu quer mais não? E aí, Fernandão? Mas é 1 milhão. É 1 milhão, Fernandão. Quer dizer que amanhã vale mais do que 1 milhão. É ou não? Então por que às vezes amanhã a gente reclama tanto? Então por que amanhã a gente às vezes murmura tanto? Então por que às vezes amanhã que você acabou de dizer que é valioso, você não utiliza para que o reino de Deus seja glorificado através da sua vida? E por que amanhã você dá tanta desculpa, tanto mimimi? Parecendo a cantiga da hiena: ó céu, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim. Eu dou um passo para frente, eu dou 3 para trás. Você acabou de afirmar que o amanhã é mais importante que 1 milhão e que 10 milhões. Amados, lembre dessa viúva. Lembre de tudo o que ela passou. Nós precisamos cada vez mais entender que determinadas situações, determinadas soluções, elas não vão vir de você, meu irmão. Elas não vão vir da sua habilidade, elas não vão vir da sua destreza, elas vão vir de Deus, porque para aquela viúva acabou, tudo estava perdido. Eu fico imaginando aquela viúva quando saíram da casa dela com o seu filho, o que passava na mente dela, o que ela estava pensando: meu Deus, quando eu voltar para casa só, como vai ser? Será que a família do meu marido já vai tomar tudo quando eu voltar? Não vão me deixar nem organizar algumas coisas? Para aquela mulher estava acabado, mas para você não. Porque, meu irmão, com Cristo nada está perdido. Mas eu preciso crer nisso, pegar isso, colocar isso na minha vida, vestir essa roupa e começar a executar tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido de Cristo. Amados, no versículo de número 13, a narrativa ela continua quando diz: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore, não chore. Queridos, Cristo nesse momento ele põe em prática a sua própria palavra lá no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados que choram, por quê? Serão consolados. O momento daquela viúva chorar, prantear, se lamentar,
tinha cessado. Porque aquele que poderia consolá-la, aquele que de fato iria estar enxugando do seu rosto todas as lágrimas, estava na frente dela. E naquele momento, queridos, ele iria estar trazendo a sua alegria, a sua felicidade, o seu regozijo. O nada estava prestes a se formar, a se transformar em tudo. É interessante porque nós vemos aqui que Cristo viu aquela mulher. Cristo, ele sentiu a dor daquela mulher. Às vezes nós estamos com tanta dor e imaginamos que Cristo não está olhando para nós. E Cristo está com seus olhos fechados por conta de determinada situação que eu fiz, porque eu fiz um pecado, que é por isso que eu estou pagando esse pecado. Não, meu irmão. Cristo por vezes está chorando junto com você, do seu lado. Cristo está ali do seu lado, olhando para você e dizendo: meu filhinho, vem até mim, solta esse fardo, vem a mim. Tu está tão cansado, tu está tão sobrecarregado, para de estar procurando solução em ti mesmo, deixa que eu te alivio. Cristo está do nosso lado, querido, mas Ele não vai pegar seu fardo e colocar nas costas dele, não. É você que tem que lançar aos pés da cruz. Amado, aleluia, é uma benção. Amados, Cristo transforma o nada em tudo. Meu irmão, se você parar e prestar atenção, se você parar e analisar essa situação, se você parar um pouquinho, você talvez consiga ver Cristo na sua frente, olhando para você nesse momento e dizendo: não chore mais não. Você consegue, se você prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor tem transmitido para você, se ver nessa situação onde Cristo está na sua frente, assim como Ele estava na frente daquela viúva, afirmando: não chore mais não, confia em mim, eu estou contigo. Meus amados, às vezes isso é tudo que nós precisamos ouvir em determinados dias. Às vezes isso é tudo que precisamos sentir, Deus na nossa frente dizendo: querido, eu estou aqui contigo, querida, eu estou aqui do teu lado. Esse momento do choro, do pranto, graças a mim, vai cessar. Aquela mulher, ela não tinha mais força para pedir, ela não tinha mais força para clamar, ela só fazia chorar, ela só fazia se derramar, ela só fazia estar naquela situação difícil. Mas Cristo, Ele sabe, querido, dos nossos desejos. Ele sabe das noites que por vezes nós temos passado chorando. Ele tem, por muitas vezes, enxugado as suas lágrimas. Jesus, Ele sente empatia por você. Ele não vê a sua situação e olha e depois vira o rosto. Não. Ele vê a sua situação e se move de íntima compaixão para estar resolvendo, para estar solucionando, para estar trazendo luz aonde não se tem. No versículo 14, o texto continua afirmando: então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus, e Jesus o devolveu à sua mãe. Amados, Jesus aqui, Ele rompe
as barreiras por você. Jesus, ele quebra paradigmas por mim e por você. O judeu, ele não poderia tocar em um caixão. Ele não poderia tocar em alguém morto, porque ele ficaria impuro. Ele precisaria se lavar por tantas vezes, ele precisaria ir ao templo, mas Cristo, para me ajudar, Cristo, para se mover de íntima compaixão para comigo e para com você, ele não leva em consideração as cerimônias, os rituais, os trâmites. Ele rompe qualquer barreira para ir ao seu encontro. Você está aqui hoje porque Cristo rompeu barreiras e através do Espírito Santo ele te conduziu até aqui. Cabe a você julgar se isso é um fato ou uma ficção. Cabe a você julgar se isso é real ou fantasioso. Cabe a você julgar se Cristo de fato fez, faz e continuará fazendo isso por você, ou se é conversa da carochinha. Porque se for, meu irmão, você está perdendo tempo aqui. Você podia estar em qualquer outro canto. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Perca tempo não, meu irmão. Se você não crê de fato em que Cristo, ele está dizendo a você: não chores, não tema, eu estou contigo. Querido, se você não leva em consideração a isso, o que Cristo fez, derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, e você conhece essa palavra de anos e anos e anos e anos, querido, o que estamos fazendo? Quando Cristo encontra com essa mulher, ele demonstra que ele não desiste da gente. Cristo não entrou naquela cidade. Cristo não levou o evangelho para dentro daquela cidade. A missão dele foi encontrar com aquela mulher. Ele foi ali naquela hora, naquele momento específico, para encontrar com ela, para levar transformação para a vida dela, assim como ele quer transmitir essa transformação para você, meu irmão, assim como ele quer transmitir essa transformação para mim. Amado, Cristo transforma o nada em tudo. Levante-se. Levante-se. Levante-se, meu irmão. Levante-se, minha irmã. Cristo e não eu está te chamando. Cristo e não eu está afirmando: levante-se. Você orou tanto por esse dia, levante-se. Você pediu tanto a Deus uma palavra, levante-se. Você não pediu tanto a Deus uma confirmação, levante-se. Está esperando o que para se levantar? Levante-se. Amados, Cristo, ele quer tirar de você o choro, o pranto, o lamento, a limitação, a escuridão, para que você tenha uma vida, e uma vida abundante, para que você tenha paz nele, e não nas circunstâncias que o rodeiam, para que você creia de fato que ele é poderoso para transformar o nada em tudo. E é interessante que o morto levantou. É interessante que aquele que não poderia ouvir, levantou. É interessante que aquele que estava sem vida, levantou. Assim como eu e como você, meu irmão.
estávamos outrora mortos em nossos delitos e nossos pecados, fadados a uma eternidade na escuridão eterna. Cristo nos levantou, Cristo deu a sua mão, tirou cada um de nós de um lago de lodo, de uma podridão, e colocou a mim e a você com os pés fincados na rocha, que é Ele próprio. Levante-se, em nome de Jesus. O jovem, ele não demorou. O jovem, ele não disse: espera aí, que está doendo alguma coisa. O jovem não disse: não, espera aí, que eu esqueci o arado lá e a turma já está vendendo porque eu morri. A turma sabe que eu não vou voltar lá, eu tenho que voltar para lá. Não, meu irmão, ele se levanta para se relacionar com Cristo. Ele se levanta para conversar com Cristo. Ele se levanta para glorificar a Cristo. Ele se levanta para aquele e por aquele que transformou a vida dele. Se levante para Cristo. Não se levante para mim, não. Não se levante para a Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Não se levante para qualquer coisa que você fizer aqui dentro. Se levante para Cristo, porque é Ele que merece todas as coisas. Eu não mereço nada, eu só mereço juízo e condenação. Mas pelo sangue lavado na cruz do Calvário, nós somos livres, purificados, santificados. Mas necessário é levantar. Cristo, Ele quer você de pé. Ele quer você de pé para conversar com você. Ele quer você de pé para se relacionar com você. Ele quer você de pé para andar com você. Ele quer você de pé para que você glorifique, leve o nome dEle aonde você estiver. Ele quer você de pé, meu irmão, para que Ele continue sendo glorificado. E talvez outras pessoas que estão deitadas, chorando, mortas em seus delitos, em seus pecados, possam também ressuscitar. Assim como eu e como você, nós ressuscitamos. Mas Ele precisa de você de pé. Ele precisa estabelecer com você um relacionamento onde você esquece tudo, como esse jovem. Eu fico imaginando esse camarada se levantando, meu irmão. Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando todo mundo abismado com aquilo, e ele calmamente conversando com Cristo. E ele ali conversando: ô Jesus, tudo bom? Que legal te ver aqui. Eu fico imaginando como foi essa conversa. A Bíblia não diz, meu irmão, mas quando a gente lê, e lemos de maneira, meditando nela, entrando, eu começo a parar e dizer: como foi essa conversa? Eu acho que eu posso saber. Fazendo eu a minha conversa com Jesus, fazendo eu o meu diálogo com Cristo, fazendo eu o relacionamento interpessoal com Ele. Amados, se levante, não olhe para trás, se levante, não olhe as dificuldades, se levante, porque Cristo está na sua frente. Versículo de número 16: grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e os seus arredores. Queridos, através da sua vida, o nome de Cristo pode estar ecoando em toda essa comunidade. Amados, através da tua vida, o nome de Cristo, ele pode estar ecoando em todo o município. Através da tua vida, através das tuas ações, através de um choro que foi cessado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que te deu a mão, que te levantou, que te resgatou, que trouxe você da escuridão para a luz. O nome dele pode ser cada vez mais proclamado, para que toda língua ela possa vir a confessar
para que todo joelho ele venha a estar se dobrando, assim como é debaixo da terra, assim como é lá nos céus. Que o nome de Cristo seja glorificado. Mas para isso eu e você precisamos crer tão somente que com Cristo nada está perdido. Com Cristo sempre tem uma solução. Mas eu preciso me levantar. Através de você, o choro de muitos pode se transformar em alegria. Quantas pessoas nesse momento talvez não estão chorando? E às vezes chorando porque não tem quem conversar. Às vezes chorando porque não tem alguém ao qual possa ter o ombro amigo do lado. Essa pessoa pode ser você. Alguém chorando porque acredita que está naquela situação, porque Deus está castigando ela. E você pode levar a luz do Evangelho para aquela pessoa e afirmar para ela que em Cristo não existe condenação, que em Cristo não tem cédula do pecado que não tenha sido paga, e que a partir de nós vamos fazendo escolhas santificadas, a partir de nós vamos fazendo, nós vamos estar abraçando situações que outrora decidíamos de maneira errônea, mas através da santificação de Cristo nós decidimos de maneira correta. Através da sua vida, alguém que está chorando nesse momento, e talvez orando, e talvez dizendo: Jesus, não deu, não dá, eu não aguento mais. E Cristo pode trabalhar no seu coração para chegar até essa vida, meu irmão. Creia nisso. Permita que Cristo transforme e traga vida a todo o seu ser. Ele não te abandonou em momento nenhum. Ele não te abandonou. Ele sempre permanece do seu lado. Amados, hoje é dia. Hoje é dia que o Senhor escolheu para reavivar a chama do nosso coração. Hoje é dia onde Ele nos traz à memória que existia um relacionamento outrora quebrado. Hoje é dia que Ele reafirma que no sangue dEle nós somos religados. Hoje é dia em que Cristo transmite ao seu coração que quer lhe transformar. Queridos, se levante. Se levante. Hoje é um marco na sua trajetória com Cristo. Hoje é um marco, porque a partir de você não tem como mais afirmar que precisa de confirmação. A partir de você não tem como mais afirmar que Deus não falou com você. A partir de você não tem como mais dizer: não, eu quero que aconteça isso para que eu tenha certeza daquilo que Deus está falando na minha vida. Não tem mais não, meu irmão. Hoje é o dia que o Senhor cravou na história para dividir o antes e o depois. O momento em que você vai se levantar, no momento em que você, por esse levante, vai sofrer. Coisas difíceis vão acontecer, mas o nome de Cristo, ele vai ser glorificado através da tua vida. O nome de Cristo, ele vai ser exaltado através da tua vida. A gratidão que tu tens por Cristo vai estar transmitindo para outras pessoas e abrilhantando a vida de outras pessoas. Queridos, através do sangue de Jesus nós podemos ver a Deus.
Um fio que outrora foi partido, hoje é religado. Cristo não está te castigando, meu irmão. Cristo quer apenas que tu esteja próximo dele, para entender as maravilhas que ele tem a operar na tua vida. Mas para isso, se levante. Amados, hoje ele confirma mais uma vez em teu coração que tu és meu. Se levante e glorifique esse Deus. Glórias a Deus. Dê glórias a Deus por Ele te escolher. Dê glórias a Deus por Ele te trazer das trevas para a poderosa luz. Dê glórias a Deus por Ele te tirar de um lago de pecado e te purificar e tudo ficar mais alvo que a neve. Dê glórias a Deus por isso, meu irmão. Glorifique a Deus. Não glorifique a Deus porque o dinheiro chegou na conta. Não glorifique a Deus porque o aluguel foi pago. Não glorifique a Deus porque a conta de energia está paga. Glorifique a Deus porque você é do céu. Glorifique a Deus por isso, porque fazendo isso, as demais coisas elas são acrescentadas. Mas quando eu busco apenas isso, Cristo ele fica do lado, meu filho. Descansa em mim. Levanta-te, levanta-te. Amados, com Cristo nada está perdido.